Põe pra gente as imagens, teve confusão, gritaria, dedo na cara, soco na cara na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS hoje no Congresso Nacional. Essas são as imagens da confusão, isso depois da aprovação da quebra do sigilo bancário fiscal do filho do presidente Lula da Silva. Olha aí as imagens, empurra, empurra. Olha aí as imagens, dedo na cara. Vai ter um soco já já, fique de olho aí. Vai ter um soco já já entre deputados, entre parlamentares na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Tem empurra, empurra, tem gente exaltada. Olha aí. Meu Deus do céu, caiu no chão o deputado. Meu Deus do céu, isso são os nossos deputados federais. Isso é na Câmara dos Deputados. É uma reunião mista. Você está vendo o senador Eduardo Girão aqui, ó, tentando apartar a briga, porque aí tinha deputados e senadores da República. Foi o que marcou a CPMI do INSS no dia de hoje. Aline. Foi um verdadeiro ringue. Pode chamar isso aí de um verdadeiro ringue. Confusão generalizada, mais uma vez demonstrando a polarização no nosso Congresso. Tinha deputado lá fazendo live, tinha deputado lá sendo empurrado, enfim, teve de tudo. E, assim, o que a gente tem a lamentar, porque isso tudo só vai trazer mais descrédito para eles mesmos, para a CPMI, que mais uma vez a gente já fica assim, se eles já estão assim, apenas pela quebra de um sigilo telefônico, né? O filho do Lula nem foi convocado, mas existe a intenção de convocá-lo. Então, se está acontecendo ainda nessa deliberação apenas de uma quebra de sigilo, imagine depois. E assim, Ananias, a população, ela quer um resultado. A gente quer que, enfim, tenha mesmo uma investigação que aponte o que foi que aconteceu nesse esquema. Nós queremos saber, nós queremos respostas. E isso aí não vai contribuir em nada. Aline, né? Desculpa me interromper, porque esse é outro vídeo que mostra a confusão de outro ângulo. Você está vendo agora de uma visão ali do plenário. Aliás, das cadeiras ali da comissão. Os deputados com os senadores bastante exaltados. Alguns tentam, a turma do deixa disso, tentam apartar a briga, apartar a confusão. Outros apenas olham. As outros mulheres, filmam, olha, as mulheres mais atrás, né? Outros fazem selfies, aqueles vídeos selfies. Live durante também. Live, tem gente fazendo live. Ó, tá aqui o celular, você tá vendo, ó, tem gente transmitindo ao vivo nas redes sociais a confusão no plenário, aliás, na reunião da comissão. Eu consigo identificar até aqui, ó, o deputado Átila Filho, ó, no meio da confusão, tentando separar, tentando apartar. A senadora Jussara Lima está aqui na ponta, ó. Já ela vai aparecer. A senadora perplexa com esse clima, com essa confusão. Agora o detalhe. Aí foi pela aprovação da quebra do sigilo do filho do presidente Lula. Esse sigilo já tinha sido quebrado em janeiro pelo Supremo Tribunal Federal, decisão do ministro André Mendonça. Vai entender como é que essas histórias se ligam, né? Se já tinha uma decisão que quebrava o sigilo, a CPI investiu nisso e criou toda essa confusão, por quê? A Fernanda Duarte vai explicar para a gente de Brasília a decisão que é anterior a esse tumulto de hoje, a CPMI do INSS. Boa noite, Fernanda. Isso mesmo, Ananias. O dia hoje foi marcado por essa confusão na CPMI do INSS, envolvendo os deputados Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, que inclusive é o relator da CPMI, e Luiz Lima, do Partido Novo do Rio de Janeiro. A confusão começou porque foi votado e aprovado um requerimento que determina a quebra dos sigilos fiscal e bancários do filho do presidente Lula, Lulinha. Os parlamentares querem saber
saber se há envolvimento de Lulinha nas fraudes do INSS e se ele seria um possível sócio do Careca, do INSS, uma figura que ficou emblemática dentro dessas investigações e que seria responsável por esses desvios. O requerimento foi apresentado por Alfredo Gaspar. Depois da aprovação, que aconteceu de forma simbólica, os parlamentares da bancada do PT questionaram a contagem dos votos. E aí a confusão começou justamente porque eles levantaram de seus lugares, foram até ali a presidência da CPMI e começou uma confusão generalizada com pancadaria, com socos. Inclusive o deputado Rogério Corrêa acabou dando um soco no deputado Luiz Lima e a confusão foi generalizada. Acontece que a quebra de sigilo fiscal e bancário de Lulinha já havia sido autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Em janeiro, o ministro André Mendonça fez essa autorização com base num pedido da Polícia Federal. O objetivo da PF é o mesmo da CPMI, saber qual é a relação entre o Lulinha e o Careca do INSS. Eles também querem saber se Lulinha recebeu algum valor referente a essas fraudes, para que com isso o andamento das investigações possa acontecer dentro do inquérito que está no Supremo Tribunal Federal. Aí André Mendonça fez essa autorização. Então, mesmo se não houvesse a votação, a autorização já foi dada. Agora, depois da confusão, hoje pela manhã aconteceu uma pausa na comissão, depois de um intervalo a comissão foi retomada, mas agora, com a aprovação na CPMI, os parlamentares do PT dizem que vão questionar essa votação junto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e vão tentar derrubar essa aprovação para tentar impedir a quebra de sigilo de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, dentro da CPMI do INSS. Ananias, eu volto com você. Obrigado, Fernanda. Cíntia Lages. Ananias, quero lembrar também que a CPMI também aprovou a quebra do sigilo bancário do empresário Aran Santiago, muito conhecido aqui do Piauí, dono dos postos HD, e que fez parte era um dos alvos daquela operação Carbono Oculto 86. O Aran, segundo consta, e foi isso que motivou a aprovação da quebra do sigilo dele, teria movimentado 36 milhões de reais com pessoas envolvidas na fraude do INSS. Esse pedido também foi feito pelo deputado Alfredo Gaspar, o mesmo. Hoje ele pediu várias quebras de sigilo, E dois deles, um vocês já mencionaram aí, que é do filho do presidente, e o outro do empresário dos postos HD. Ou seja, essa história ainda vai render muito dos postos de combustível que foram interditados, depois foram liberados pela polícia, enquanto o processo ainda segue na justiça. Olha aí, desde que eu comecei a cobrir política, já tem alguns anos, tem algumas décadas, que eu sempre escuto de membros da oposição ao presidente Lula, oposição ao PT, supostos envolvimentos do filho do presidente em esquemas. Filho do presidente que nunca disputou um cargo público, que nunca foi eleito para nada, que não disputou cargo eletivo, que não ocupou ministério, que não ocupou embaixada, não ocupou nada nesses governos do presidente, mas sempre há denúncias de supostos escândalos envolvendo o nome do filho do ex-presidente. O que para hoje, para a realidade, esse não ingresso do filho do presidente na política, esse não ingresso em cargos públicos, o que para hoje é uma exceção. O que a gente vê são famílias de políticos com ascensão nacional, a família do ex-presidente Bolsonaro é um exemplo, mas há outras famílias também que seguem esse caminho. Isso tem sido a regra. Essa posição, que certamente é uma posição do próprio presidente Lula, de não querer o filho em cargos públicos ou em cargos eletivos, é uma exceção no dia de hoje. Sobre esse ponto, o próprio presidente já se posicionou. Quem tiver que ser investigado, que seja. Quem tiver errado, que seja punido, seja meu filho ou não.
uma posição que também é uma exceção diante da conduta de políticos quando tem filhos alvos de denúncias ou alvos de supostos desvios. Em geral, se busca proteger. O presidente Lula publicamente disse, se dever, vai pagar. Se precisar ser investigado, que seja. Se precisar ser processado, que seja. Mas sempre há isso. E aí você vê nessas imagens que não é a pura e simples ideia de elucidação do caso do INSS. Obrigado, Aline. Mas é fazer o uso político daquilo. O pessoal está fazendo selfie, fazendo live, está transmitindo ao vivo a confusão, colocando nela a sua narrativa, colocando nela a sua posição política. Olha, você está vendo aí. São deputados transmitindo nas redes sociais. O que mais me chamou a atenção nesse caso foi o motivo ali da confusão. A gente está na era assim, a gente está falando em habitar a Lua, né? Tecnologia. Mas existe no regimento interno da Câmara um tipo de votação que chamam de votação por contraste. Que aí o presidente da comissão pede que quem seja contrário permaneça como está e quem seja favorável se levante. E aí, nesse momento, tinha deputado titular, ou seja, deputado que realmente faz parte da comissão, tinha deputado suplente, estava uma bagunça. E resolveram que a votação tinha que ser dessa forma, votação por contraste. E aí o presidente conta. Então, assim, com painel, com voto eletrônico, com comprovação de presença com digital, sabe? Então, assim, eu tô falando aqui de como a gente ainda mistura aquela coisa arcaica, ainda do tempo da ágora grega. Abre margem para isso daí. Sabe? Exatamente. E aí o que o PT, né, a liderança do PT está questionando é exatamente isso e falando em anulação. Mas antes de chegar a esse ponto, por que não moderniza esse regimento? Tem lá, marcar, colocar digital, saber quem é realmente que vai votar. Talvez dizer não queiram, sim, né? dizer não. Exatamente. Talvez não queiram. Aline Exatamente. Eu tenho uma repercussão disso, que foi o Rogério Correia, do PT, de Minas Gerais, que foi esse que corre lá para frente, que está ali conversando, mas depois teve a reação de todo mundo ao redor dele. Enfim, ele admitiu ter dado um soco no Luiz Lima, que ele é do Partido Novo do Rio de Janeiro, e pediu desculpas. Ele falou também que se sentiu agredido. Que foi empurrado, né? Foi empurrado. Mas está tudo errado, né? Está tudo errado. Não tem a gente tem um vídeo dele aí. Não chegar. A gente vai avançar agora com a Fernanda, mas, de fato, ele disse que foi empurrado, por isso que deu soco. Está tudo errado. Aí você imagina se tem uma arma aí, como já chegaram aí os deputados do PL a defender, né? Que tem que o Congresso levar a arma para o Congresso. Que tem um histórico de violência, né? Que existe uma arma. Que é isso. Existe uma arma de Tá fogo. todo mundo errado, resumindo. Olha,